Olá, meus irmãos e irmãs, dando então continuidade às nossas devocionais no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos ao capítulo 16, os versos 16 aos 18, que diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então aqui nós vemos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, os missionários, então agora na sua segunda viagem, e eles estavam então a caminho de um lugar para orar, quando de repente veio ao encontro deles essa moça, uma jovem que estava possessa por espírito de adivinhação. Ela era, portanto, escrava tanto de Satanás como de alguns homens que a exploravam e faziam dinheiro com essas adivinhações, não é? E eles então exploravam o povo, exploravam as pessoas que queriam saber do futuro, enfim, queriam que adivinhassem o que iria acontecer. Então essa moça, ela era envolvida com ocultismo, feitiçaria, adivinhação, e nos nossos dias também é muito disso, não é? Gente que diz prever o futuro, que faz consultas, não é? As pessoas vão lá e consultam e fazem então adivinhações através da leitura da mão, astrologia, tem horóscopo, né, tem a cartomancia, que são através das cartas, tarô, enfim, só para citar alguns aí. Mas essa prática, naquela época, tanto quanto de hoje, essa prática tanto de quem explora isso, de quem faz isso, como também daqueles que vão atrás disso, que vão buscar conhecer, saber o futuro através dessas coisas, essa é uma prática proibida por Deus. É abominação diante do Senhor. O Senhor, ele então fala sobre isso, ele escreve na sua lei, lá em Deuteronômio 18, 9 a 12, ele fala exatamente assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então Deus abomina quem lida com essas coisas, quem consulta isso, quem vai atrás dessas feitiçarias. Isso é prática de ocultismo. Isso aí, então, é pecado, pecado grave. Nos lembremos aqui que Saul, por exemplo, vocês se lembram, consultou a pitonisa de Endor, não é mesmo? Então veja o que aconteceu com Saul. Deus de fato odeia isso, não é? Então, e pior, queridos, que há ditos cristãos que andam atrás dessas coisas, não é? Que dizem, isso não tem nada a ver, dão uma olhadinha até no horóscopo, não é? Vocês sabem disso. Não façam isso, por favor, não é? Se livre dessas coisas. Se é que alguém tem feito isso no nosso meio, né, no nosso arraial, dentre aqui os crentes, dentre os cristãos. Mas olha o que diz no verso 17. Né? Seguindo então Paulo e a nós, aquela moça, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então, aqui nós temos esse comentário de Lucas que soa às vezes um pouco estranho, não é? Como que uma jovem adivinhadora, escrava de Satanás, e que depois, então, Paulo vai expulsar o demônio dela, como é que ela diz essas coisas? Não é? Como é que ela fala isso? Então, o que Lucas registra aqui, ele diz que essa moça reconhecia
e dizia com ênfase, clamava, né, que Paulo e os demais, eles eram servos de Deus e eles anunciavam o caminho da salvação. E ela estava certa, pois até mesmo os demônios reconhecem a Deus e o poder de Deus. Nós nos lembramos aqui daquele evento com Jesus, quando ele expulsa os demônios daqueles gadarenos. Vocês se lembram disso? Lá em Mateus 8, 29. Então Jesus expeliu aqueles demônios e mandou-os para uma manada de porcos, e daí aqueles porcos se lançaram no precipício e foram para o mar, e se afogaram. A pergunta que aqueles demônios fizeram para Jesus antes disso foi esta. Os demônios exclamaram, diz lá em Mateus 8, 29, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Portanto, eles reconheceram a Jesus como o Filho de Deus, como o Senhor. Os demônios conhecem a Deus. Tiago diz que os demônios temem a Deus, não é? Eles só não creem em Deus, eles não se dobram diante de Deus, eles não servem a Deus, obviamente. Então, embora aquela moça, aquela jovem estivesse falando a verdade a respeito dos missionários, Paulo percebeu que ela dizia isso como alguém que detestava o que estava sendo dito pela boca daqueles servos de Deus. Pois uma coisa é certa, meus irmãos e irmãs, uma coisa é conhecer a verdade, a outra é amar a verdade. Então foi exatamente isso que Paulo fez, ali conforme descrito no verso 18, ele diz assim: isto se repetia por muitos dias. Então ela vinha e falava e clamava e seguia e ficava anunciando isso para todos, não é? Por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então Paulo, percebendo tudo isso, não é? Toda essa situação, todo esse contexto, ele ficou indignado, não é? Uma moça sendo escrava de Satanás, sendo explorada por aqueles homens, não é? E ainda vindo e falando dessa maneira a respeito dos servos de Deus. Então Paulo, muito indignado, tanto então com a atitude da moça como também daqueles homens, ordenou que o espírito maligno saísse dela. E imediatamente então o espírito foi embora, não é? Então ela foi liberta, ela foi curada. Queridos, duas coisas pelo menos nós queremos que podemos aprender com este episódio. Em primeiro lugar, é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Nós ficamos indignados com o sofrimento, a opressão e a escravidão das pessoas sem Cristo? Então, uma pessoa sem Cristo é escrava dos seus pecados e de Satanás. Não há outra condição. Ela não está em uma outra condição, em uma outra posição. Uma pessoa sem Cristo é escrava do diabo. Não é? É escrava dos seus pecados, escrava de Satanás. E em segundo lugar, que nós podemos e devemos, assim como Paulo e os seus companheiros, anunciar o caminho da salvação, como servos do Deus Altíssimo que nós somos. Se nós olharmos lá em Colossenses, no capítulo 1, creio que pode fundamentar e embasar muito bem isso que nós acabamos de ver. Colossenses 1, 13 e 14 nos dizem assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O apóstolo Paulo está falando isso aqui não para as pessoas endemoniadas, como manifestando demônios como esta jovem, mas Paulo estava falando dele mesmo e daqueles crentes de Colossos, não é? Que aqueles que então não têm Cristo estão escravizados por Satanás, não é? Mas a redenção está em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, precisa haver a nossa indignação com essa situação das pessoas sem Cristo. E em segundo lugar, então, como resolver isso? Pregando o Evangelho da salvação como servos do Deus Altíssimo que somos nós. Que o Senhor nos abençoe, nos encorajando, nos fortalecendo para praticarmos, né, essa obra maravilhosa que o Senhor nos chamou para realizar no seu precioso e poderoso nome.
em Cristo Jesus. Amém.